negócios, política, social, eventos, turismo, cultura, ponto de vista. Olá, eu sou o Melo Júnior, o programa é Ponto de Vista, quinta-feira, 22 horas, UniTV, diretamente do Laguna Business Center, o centro corporativo da cidade juliana. Na Amurel 4.1, de Tubarão para Amurel, e nós temos também, para aqueles que perderem na telinha, o YouTube, ok? YouTube é mundo afora, né? E nós temos também o aplicativo, temos também o portal da UniTV, Facebook e Instagram. Lembrando então que o Ponto de Vista é quinta-feira, 22 horas. Os apoiadores desta semana é Cressol Litoral, Crédito Cidade Azul, Beneficiar Proteção Veicular, O Boticário e o Laguna Business Center. Nós vamos ter algumas novidades esse mês, mais gente chegando no Ponto de Vista e mais gente chegando na trilha do Laguna Business Center, que são 28 operações aqui. A minha entrevistada dessa semana é Norma Martins, né? Ela é advogada, direito tributário, direito empresarial. Nós vamos falar aqui sobre o segmento, uma questão que me atrai muito, a discussão do direito tributário e também do livro que ela está lançando e outras questões também. Será um belo papo. Ô Norma, obrigado por receber nosso convite. A gente sabe que tirar vocês aí dos afazeres, das agendas não é muito fácil, mas o papo vai ser muito legal. Eu que agradeço, Melo. É uma oportunidade nós trabalharmos e, ao mesmo tempo que está aqui nesse ambiente aconchegante, bacana, falar de algo tão sério, mas de uma forma descomplicada. Esse é o meu objetivo. Ah, que legal. Eu sempre digo, Norma, que aqui não tem perrengue, não tem saia justa, né? E a gente procura da forma mais simples possível passar a informação. O Ponto de Vista esse mês nós estamos passando aí por uma experiência, são blocos mais curtos, né? Eu tenho certeza que eu tenho que chamar a Norma umas 3 vezes esse ano ainda aqui para a gente estender, porque o papo é muito bom, né? Ô Norma, tu és lagunense? Eu sou lagunense, nascida em Pescaria Brava, a época que Pescaria Brava pertencia ao município de Laguna. Ah, que legal, então tá bom. E é família Martins? Ou é Martins esposo? Martins é meu esposo. Minha família é Fernandes, né? Perfeito. Souza Fernandes, mas eu tenho muitos familiares aqui em Laguna. Os Mendonça de Laguna são da minha família. Que legal, então é raiz. É raiz. Então tá bom. E mora em Laguna? Não, eu moro em Tubarão há 38 anos. Ah, que legal. Ô Norma, então nós vamos tentar da melhor forma possível abrir essa caixa preta, né? Até porque a gente sabe o quanto que impacta na vida do cidadão, tá certo, né? E nas empresas de todos os segmentos a questão tributária, né? E às vezes para alguns é um bicho de 7 cabeças, tá certo, né? E depois tu vai falar um pouquinho do teu livro, né? Mas o que te levou a partir, porque tu tens direito empresarial em todas as áreas? O que me levou... eu comecei a advocacia já trabalhando direito empresarial. Eu estou na advocacia há 33 anos. Okay. Naquela oportunidade a gente não tinha como segmentar, porque há 33 anos atrás o mercado era outro. Perfeito. Então eu comecei direito empresarial, bastante, direito bancário, mas a minha primeira especialização em 2003 já foi na área tributária. Okay. Da minha especialização eu fui professora universitária na Unisul, trabalhei a cadeira de direito tributário, mas naquele momento o direito tributário ainda não era uma percepção da nossa comunidade. Então eu fui migrando um pouco e fazendo, como a gente começa, tudo um pouco, né? Mas a partir de 2007, quando começou a se falar numa tese tributária chamada a tese do século, eu acabei olhando para o direito tributário com outra visão. E eu pensei, o direito tributário, em um determinado momento, vai ser uma ferramenta de transformação econômica, porque eu comecei a ver, a partir da economia, que havia uma abertura de mercado e se justificaria uma mudança tributária. Ok. Em 2018, quando eu comecei a acompanhar os projetos da reforma tributária, eu comecei a entender que
haveria uma mudança significativa, porque a economia mundial já estava gritando que no Brasil a complexidade tributária não atraía muito investimento. Perfeito. Então, a partir dali, eu comecei a focar mais nessa visão de que haveria uma mudança tributária. Fui sair e o meu objetivo sempre foi fazer um mestrado. Então, fui fazer um mestrado na Europa e lá, realmente, eu comecei a entender que aquelas sementinhas, aquela minha intuição de que eu deveria olhar mais para a área tributária, acabou se sedimentando porque a economia estava mudando efetivamente lá fora e o investimento queria aqui dentro do Brasil uma visão de simplificação. Por quê? Porque aqui no Brasil o que acontece? Senta um contador, senta um empresário, senta um advogado. Perfeito. E vão trabalhar uma estrutura tributária para uma empresa. Só que essa estrutura é tão complexa que no estado o ICMS é de uma forma, em outro estado o ICMS é de outra forma, em um município o ISS é de uma forma, em outro município é de uma forma, e conclusão, eles decidem fazer um negócio sem entender muito bem como vai se comportar aquela logística. Okay. E acabam, na realidade, criando estruturas muito caras para poder aproveitar benefícios de cada região e de cada estado. Isso acaba fazendo que a operação seja complexa e alta de custo. Então, esta visão de a complexidade cria o quê? Cria uma dor. E é exatamente essa dor que nós precisamos olhar. Descomplicar o acesso a essas estruturas tributárias é o objetivo do nosso livro. Ah, que legal. Ô Norma, algumas questões assim para alguns empresários, inclusive empresários de grandes empresas mesmo, né? Tá certo? É um tabu. Tá certo, né? Então, assim, ele também precisa entender para ser preventivo, né? Porque quando vem a dor é um remédio, né? O preventivo é de outra forma. Às vezes o desconhecimento, né? Dessa questão tributária que impacta em tudo na empresa, né? Impacta na economia como um todo, mas dentro da empresa em tudo, né? Principalmente formação de cursos e tal, assim por diante, né? Tem algum segmento que te deu mais dor de cabeça, tipo assim, pá, isso aqui eu vou ter que estudar mais? Segmentos de transporte, como eles atuam em todos os estados, é um segmento que a gente precisa ter um olhar um pouco mais singular. Perfeito. Né? Mas, via de regra, o que acontece? Nós temos uma estrutura tributária hoje cuja cultura afasta o conhecimento. Imagine que o mascote da Receita Federal é um leão. Sim. Então, assim, a nossa cultura é de não ficar próxima do leão. De correr, né? De correr. Então, quando tu tem numa estrutura que o mascote é o leão, tu tem medo. Perfeito. E o medo afasta. E quanto mais tu é afastado do conhecimento, menos poder tu tem. Perfeito. Então, a ideia é que nós, como empresários, como eu sou uma advogada com uma visão empresária, nós precisamos olhar para essa estrutura do poder público e entender essa estrutura para que nós possamos exigir também. Existem várias formas legais de se pagar menos tributo, existe o planejamento tributário e as pessoas ficam às vezes pensando que é apenas abrir várias empresinhas no Simples Nacional para economizar. E muitas vezes isso sai mais caro. Por quê? Porque a cultura de se afastar do tributário leva as pessoas a entender assim, não, essa coisa de tributário é para grande empresa, isso aí não é para mim, muito pelo contrário. O motor da economia brasileira são as pequenas empresas. E são exatamente essas pequenas empresas que têm que conhecer o seu direito. E o direito de economizar tributo é um direito constitucional, está lá na Constituição. Perfeito. Você precisa ter uma administração pública de modo que há um fomento dos negócios. Então, isso significa que eu, como empresário, eu tenho
direitos que eu posso exigir do poder público, utilizar benefícios fiscais de maneira lícita, fazer um planejamento tributário de uma maneira lícita. Eu não preciso estar me escondendo como se fosse um bandido, porque muitas vezes o empresário é visto como um bandido. Me perdoe, não é nada político que eu estou falando, Estão tá? falando que tecnicamente eu estou falando realidade, né? tudo que eu estou falando é a minha experiência pessoal como advogada de empresa. Muitas vezes o empresário tem que se esconder como se fosse um bandido e não é. Essa visão precisa ser tirada. Tem mocinho bandido. Exatamente. E a reforma tributária, ela tem a ideia de simplificar. Nós temos hoje 5 tributos do consumo. Então, 3 tributos desses se transformarão em 1 e 2 se transformarão no segundo tributo. Ok. Norma, vamos ter que... Tu vê como passa rápido, né? Nós vamos ter que fazer um intervalo. A gente vai falar desse aí, porque depois eu gostaria que o prato principal fosse o teu livro. Pode ser? Pode ser. Tá? Pode ser, e claro. tu vai ter que voltar aqui. Já fica aqui a intimação. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar para transformar e ajudar o empresário mas a gente vai te trazer mais vezes, pode ter certeza, ok? Estou falando aqui com Norma Martins. Ela é especialista em direito tributário. Intervalo e voltamos já. Ponto de vista. Ponto de vista. Retornando o ponto de vista, quinta-feira, 22 horas, UniTV 4.1, a região todinha da Murel e YouTube, para aqueles que perderem de assistir na telinha. Apoiadores dessa semana: Cressol Litoral, Crédito Cidade Azul, Beneficiar a Proteção Veicular, o Boticário Laguna e o Laguna Business Center. Eu estou aqui provocando a Norma porque eu vou ter que chamá-la outras vezes aqui, não só por causa do livro, mas que é um tema que a gente vai ter que abrir essa caixa preta para poder discutir muito essa questão tributária, né? Ô Norma, vamos abrir. Eu inclusive vou quebrar um pouco o protocolo, Norma. Eu tenho um case de uma empresa que eu presto consultoria, que quando foi fazer engenharia financeira, eu pedi que chamasse, né, contador, advogados e tal, para ver a questão de qual era o vilão dentro da empresa dele com relação aos impostos, né? Porque eles estão pagando muito e não sei o que mais, né? Aí qual foi a surpresa que eu descobri, né? Na engenharia de custo tinha alguns produtos que roubavam o lucro e ele não percebia. E é onde ele comprava mais. O NCM dele estava uma classificação errada. Entendeu? Então, assim, são tantas coisas que te dão bons resultados e deixam tu dormir em paz, e alguns te tiram o sono por desconhecimento. Exatamente, né? exatamente. Ô Norma, tu ia abrir ali os 5, né? Tá? Sim. Então eu vou te deixar à vontade, porque o bloco é rápido, né? Assim, o teu desafio agora é condensar a informação. Vamos tentar aqui, vamos tentar. O que é a reforma tributária? Hoje nós temos um sistema tributário que ele é complexo e ele não é no formato onde um cidadão comum consiga entender. Então, a gente está tomando essa água aqui. Se eu pegar essa garrafinha d'água, eu não sei o que tem aqui dentro de tributo. Eu não sei quanto que foi o custo, quanto que foi a mão de obra, e eu não sei quanto foi o tributo. A ideia da reforma é trabalhar isso por fora. Então, quando em 2033, a reforma começa agora em 2026, e ela tem durante todo esse período chamado período de transição, onde 5 tributos do consumo, o ISS, o ICMS, se transformarão no IBS, e o PIS, COFINS e contribuição social se transformarão no IBS. Então são 2 tributos grandes que incorporarão outros através de um sistema conhecido como IVA, Imposto de Valor Agregado. Então eles, durante 2026 até 2033, nós vamos conviver com os 2 sistemas. Não irá acabar os tributos que existem hoje, mas eles irão sendo, nesse meio do caminho, substituído. Lembra quando a gente saiu do cruzado, foi para o real, e a gente teve a URV no meio até mudar? Vai ser um sistema mais ou menos assim, vai ter umas mudanças no meio para sair do plano A para ir para o plano B até 2033. Então, 2033 nós teremos já um sistema dual. Tá? Um IVA dual. Nesse período, o que a gente precisa olhar? Nós precisamos olhar que nós vamos olhar o nosso produto com outro custo,
trabalhar as nossas estruturas, ver se a gente precisa de uma filial lá em Campinas, ver se nós precisamos manter esta operação lá naquele município, porque vai acabar aquele benefício lá em 2033, olhar para o nosso negócio e mapear o nosso negócio. O que esse negócio hoje tem que o que é de percentual de tributo não vai mais acontecer, ou vai acontecer de modo diferente. Nós precisamos calcular, nós precisamos olhar para o negócio, colocar ele na mesa e entender como será o nosso negócio. A partir do ano de 2033, o que vai se acenar economicamente? A indústria, que nos últimos 30 anos não teve um grande avanço, indústria brasileira no nosso país. A agropecuária teve um grande avanço no nosso país e o setor de serviços teve um grande avanço no nosso país. O que vai acontecer? Em 2033, a indústria vai ser desonerada um pouco, só que não tem almoço grátis, né? Perfeito. Em contrapartida, alguns segmentos de serviços vão receber um aumento de carga tributária. Ok. Então, existe aí uma remodelagem do atual sistema econômico tributário. Uma compensação de um lado para o outro, Uma compensação. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso negócio. Perfeito. Quando chegar em 2033, penso eu que nós teremos uma certa simplificação. E a simplificação vai levar a quê? A uma saída de um perfil de não pagar tributo via sonegação. Então, outra situação que a gente precisa começar a olhar agora. Por quê? Porque vamos ter o split payment. O que é o split payment? Hoje eu faturo, pego os arquivos XML, o contador calcula e manda uma guia para eu pagar. Não será mais assim. Na hora que eu faturar, já vai estar splitado. A parte que é do governo já vai sair da nota fiscal e a parte que é do prestador, a indústria, já vai para ele. Não será após, né? Não será após. Perfeito. Vai ter um reflexo em fluxo de caixa. Muito. Se não estiver preparado para o fluxo... Se não estiver preparado. Vai haver o cashback. Então, aquela pessoa que vai lá na padaria e não pede a nota, vai pedir porque ela vai querer a notinha para ela receber o cashback daqueles determinados produtos ali que ainda serão listados como cashback. Então, a estrutura como um todo da reforma tributária vai olhar para cada negócio e ter um desafio para colocar esse negócio em linhas mais... digamos, de conformidade. Não sei se você se recorda, eu me recordo que houve uma mudança na estrutura dos negócios com o Código de Defesa do Consumidor, lá em 1992, depois da Constituição de 88. Então, e pegou todos os consumidores. Como essa reforma é uma reforma do consumo, ela vai impactar todos os negócios. Então, não é algo que vai mudar a vida do grande empresa. A grande empresa já está estruturada desde que os projetos estão rodando. Se preparou. Já está se preparado. O que a gente precisa olhar são para pequenas empresas. Essas que são as últimas, que muitas vezes acabam mudando só depois que recebe uma multa. Que legal. Ô Norma, vamos falar o seguinte... O assunto é complexo, né? Complexo. Não, mas é bom, assunto bom. Vai voltar aqui várias vezes, pode ter certeza, né? Até porque tem temas que a gente não vai poder abordar hoje. Não, a gente pode voltar e falar por segmento. Perfeito. Olha só, aí tu resolveu escrever um livro. Resolvi escrever um livro. O que acontece? Nos últimos 5 anos eu tenho um grupo de estudos e eu venho estudando todos os impactos da reforma em todos os segmentos. O que eu fiz? Eu convidei alguns estudiosos são pessoas da minha confiança, e dividi com eles vários temas. Reforma tributária e impacto na indústria. Reforma tributária e impacto no setor de serviços. Então, cada um desses autores, ele escreveu um tema. Eu peguei esses temas, coordenei, e o livro, ele tá com ele vai ficar, primeiro lindo, ontem eu tive na gráfica olhando, eu fiquei apaixonada, é mais um filho, né? Ele tá sendo construído com todo o cuidado da leitura dele, ser uma leitura para, não aquele juridiquês, não aquela visão de... leve, né? Não, é um livro leve, um livro que vai ser um manual para quem está entendendo a necessidade da reforma. Então, agora dia 14, em Florianópolis, lá no Majestic, nós vamos fazer um lançamento do livro. E a partir do dia 14 ele vai estar disponível para venda
Instagram do nosso movimento, Movimento Tributaristas do Sul. Legal. É um movimento, rapidamente, que ele foi idealizado por mim para trazer o protagonismo do Sul, porque muitas vezes as teses tributárias nascem no Sul, mas o Sudeste é que faz o protagonismo. Então, Perfeito. é trazer essa visão de que aqui no Sul nós criamos teses tributárias que mudam a economia. O TRF da 4ª região é o TRF, do meu ponto de vista, o mais inovador em decisões tributárias. Ah, que legal. No teu ponto de vista, no nosso ponto de vista. O programa é ponto de vista, né? A gente está indo aí para o funil, né? Para o encerramento. Ô, Norma, me diz uma coisa. Uma curiosidade bem rapidinha, né? Eu tentei durante muitos anos escrever o meu livro sobre vendas. Uma das minhas especializações. Sabe por que eu não terminei? Porque toda vez que eu li o livro, eu não gostava. Faltava alguma coisa. Até chegar esse nozinho final, levou quanto tempo? Olha, essa tua visão é uma visão que muitas pessoas têm. Inclusive, a minha filha, a doutora Rafaela Martins, que está me ajudando na coordenação executiva desse livro, ela tem essa visão. E eu sou diferente. Eu digo... E até quando eu falo no livro, lá na minha fala, falo sobre isso. Se a gente for fazer algo quando estiver preparado, de duas uma, ou a gente não faz, ou já passou o tempo. Perfeito. Então, eu olho para aquilo ali e vejo assim, ó, nesse momento da reforma tributária, o que eu estou falando aqui vai melhorar a vida de um empresário, de um cidadão? Vai. Então, vamos embora. Ah, que legal. Como é que é o nome do livro? Reforma Tributária e Agora. Ah, que legal. O que vem por aí, né? O que vem por aí. Ô, Norma, onde é que o pessoal te encontra na tua rede social? @Tributaristas do Sul. Ok. E @Norma Martins. Ok. É simples. Eu sou uma... Quem não me acha é porque não quer me encontrar. Porque eu sou uma pessoa que gosto de conversa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. Eu sou uma pessoa que eu penso que eu sou uma vendedora de ideias. Ah, que legal. Olha só, e tu tens um espaço físico em Tubarão? Onde é que fica? Eu tenho um espaço físico. Há mais de 33 anos eu sou advogada, nós temos uma equipe excepcional no meu escritório de advocacia. Hoje, das minhas 3 filhas, as minhas 2 filhas já estão na operação do escritório, fica na frente do shopping, no Prime Business, e o Movimento Tributaristas do Sul ganha uma sede agora no EJB, na sala 808, o meu antigo escritório de advocacia. Ah, que legal. Norma, quando começa a ficar bom, termina, tá certo? Com certeza a gente poderia mas eu quero voltar, várias vezes, né? Eu vou provocar o pessoal aqui também, quem sabe a gente faz aí um workshop uma hora dessa com as entidades empresariais também, bem né? Interessante. Porque o tema mais atual impossível. Mais atual possível. Certo, né? Ô, Norma, eu gostaria, né, que tu olhasse aqui para a câmera aqui, que é a tua, né? A minha, aquela lá. Deixa eu ver se eu tô bem aqui. Convidasse o pessoal, então, né, para te acompanhar, para também ver essa evolução toda e o lançamento do livro, porque a gente está indo para o encerramento. Tá. Eu gostaria de dizer para vocês uma máxima que ela é irrefutável. Todos nós vamos morrer e vamos pagar impostos em algum momento das nossas vidas. Não vamos escapar desses 2 caminhos. Então, nesse momento, vamos nos nutrir de conhecimento. O conhecimento gera poder. E o livro Reforma Tributária Agora, que estará disponível para venda a partir de 14 de agosto, é uma ferramenta de empoderamento e sucesso para o empresário. Que legal! Então, conversei aqui com Norma Martins, especialista em direito empresarial, direito tributário. O papo foi muito gostoso. Ponto de Vista, quinta-feira, 22 horas. Até lá! Ponto de Vista.